Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Beleza tão rara, de incomparável valor, amor tão profundo que sonda meu interior. Vem sobre mim, clamo a ti teu poder, reconheço que fraco eu sou e fraco estou. Quero de ti a unção, derrama em meu coração, pois só tua graça me basta. Clamo a ti teu poder, reconheço que fraco eu sou e fraco estou. Quero de ti a unção, derrama em meu coração, pois só tua graça me basta. Pois só tua graça me basta. Canta, vem sobre mim. Vem sobre mim, vem sobre mim, clamo a ti teu poder, reconheço que fraco eu sou e fraco estou. Quero de ti a unção, derrama em meu coração, pois só tua graça me basta. Pois só tua graça me basta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Estamos então mais uma vez reunidos aqui na presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vamos definitivamente adorar a Deus e falar um pouco sobre o que Deus tem preparado para as nossas vidas, o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas hoje nós vamos falar sobre a regra de vida. Bom, basicamente, regra de vida é o quê? O que a gente precisa entender sobre regra de vida? Regra de vida é algo que vai organizar a sua vida, disciplinar a sua vida, para que você possa ter encontros frequentes com Deus e possa, não somente rezar, mas servir a Deus de forma especial e principalmente para que você possa ter algo para obedecer. Por quê? O ser humano ele sofre por 3 tentações: a tentação do poder, a tentação do possuir e a tentação do prazer. A tentação do prazer nós vencemos através da penitência, né? E aí nós temos então as nossas mortificações para fazer. A tentação do possuir nós vencemos através da pobreza, né? Através da pobreza, ou seja, vivendo a pobreza, ou seja, dando esmolas, sendo caridoso, né? Vivendo a caridade. E a tentação do poder nós vencemos através do obedecer. Por quê? Porque a tentação do poder, ela é a necessidade que o homem encontra de ser influente, de ter influência sobre as pessoas, ou principalmente, na verdade, não é essa necessidade, mas é
a necessidade de que de que o homem encontra tem uma necessidade de se sentir superior aos outros, né? Então, por exemplo, um artista, um político, alguém que tem algum tipo de poder, exatamente por isso, essa tentação do poder, ela tem poder sobre outras pessoas. E, claro, isso não é errado ter poder sobre as pessoas, da mesma forma que não é errado ter riquezas, da mesma forma que não é errado sentir prazer, mas a questão é que nós, quando buscamos o poder pelo poder, né? Ou seja, quando nós estamos ali usando as pessoas para sentir esse poder dentro de nós. Então a regra de vida ela nos ajuda a viver essa obediência, porque nós obedecemos a algo que está fora de nós, Mas essa regra de vida basicamente ela é para quem é religioso, para quem é. Porém, você pode em si, né, criar algumas regras, projetos, planos de vida para você, obviamente, né? Disciplinar-se, né, é importante. Então, dos 4 meios exteriores, então nós falamos do primeiro meio exterior, que é a direção espiritual, e falaremos sobre os próximos também, que são as leituras e pregações, e a santificação das amizades, família e trabalho, né? Esses vão ser divididos em 3 vídeos, tá bom? Dos 4 meios exteriores de perfeição, o segundo é a regra de vida. Uma regra de vida serve para estender a orientação do diretor espiritual, oferecendo ao dirigido princípios e normas que o ajudam a santificar todas as suas ações através da obediência. Então, o diretor espiritual que nós falamos da semana passada, ele vai passar essas regras de vida para você. Bom, então, por exemplo, uma regra de vida, olha, vi que para você é melhor acordar cedo para rezar. Então, acorde cedo, né, para fazer as suas orações. Ou o diretor fala assim, não, a sua melhor forma de você rezar é isso aqui. Essas orações que você precisa rezar. Você precisa rezar à noite. Entende? Alguma coisa nesse sentido. O que o diretor achar que for melhor. O remédio que ele achar que for melhor para você. Certo? Ela estabelece, então, essa regra de vida estabelece um caminho de conduta seguro e prudente. O que acontece? Existem alguns santos que vão dizer que basta você seguir uma regra de vida e que você vai ter e que você vai conseguir a santidade. Ou seja, crie uma regra de vida, ou invista numa regra de vida, né? Eu já participei, já estive em comunidade religiosa, e na comunidade religiosa tinha uma regra de vida, né? Coisas que nós precisávamos fazer, rezar, servir, coisas que onde nós precisávamos estar. E nessas coisas que nós precisávamos fazer, né? Dos votos que nós fazíamos, um deles era a obediência, ou seja, obedecer a um superior, mas também obedecer ao que você estabeleceu para si mesmo, né? Então, sim, a regra de vida ela me ajuda a não me trair, a não fugir daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, mas no sentido de que, principalmente naquilo que de forma lúcida foi acordado, eu acordei entre mim mesmo, né? E eu estou procurando. Então, assim, o que é importante perceber para a regra de vida é que ela pode vir, né? Na grande maioria das vezes, as pessoas vão ter regra de vida através de uma instituição. Mas você, leigo, que não tem uma regra de vida, não tem uma instituição, né? Você pode, dentro da sua casa, por exemplo, com a sua família, com seu pai, ou com seus filhos, você pode criar regras de vida, né? Regras de bom funcionamento dentro da casa. Então aqui não necessariamente tem a ver com oração, mas tem a ver também com
diversas outras coisas, né? Quem vai lavar as vasilhas, uma escala de vasilhas, uma escala de limpar a casa, quem vai fazer qual trabalho, quem coloca o lixo para fora e assim por diante. Então, isso ajuda também na dinâmica, na organização e no bom andamento da casa, E qual é a utilidade da regra de vida? Ela é útil até mesmo para os fiéis que buscam santificar-se no meio do mundo. Então aqui o autor, né, o Tanqueray, ele vai dizer que não necessariamente precisa ser só de uma instituição. Uma pessoa que viva numa instituição para viver uma regra de vida, mas uma pessoa no mundo pode ter uma regra de vida. Uma regra de vida é ainda mais importante para os membros de comunidade, obviamente, né? Não é necessariamente importante para uma pessoa que está no mundo, mas é essencial para quem está em uma comunidade religiosa e principalmente também para sacerdotes em seu ministério. A regra de vida é proveitosa de igual modo para a nossa santificação pessoal como para a santificação do próximo. Então é para a nossa santificação e para a santificação do próximo. Uma regra de vida é uma ferramenta poderosa para a santificação, útil para todos, religiosos, sacerdotes e leigos do mundo. Ela organiza a vida, ajuda no progresso espiritual e beneficia o próximo. Então, primeiro vamos ver a utilidade para a santificação pessoal. Uma regra de vida feita com a ajuda do diretor espiritual oferece 3 grandes vantagens. O melhor uso do tempo, porque quem não tem uma regra de vida, ele desperdiça tempo quando ele, por exemplo, hesita sobre o que fazer, ou quando ele negligencia os seus deveres e é inconstante nesses deveres. Então, às vezes você tem algo para fazer, mas você fica negligenciando. A regra de vida, ela te organiza, ela te dá disciplina para isso. Ou quando você precisa fazer algo, negligencia esse algo, ou quando você não sabe o que escolher. A regra de vida, ela já é uma pré-escolha, você escolhe antes. Então, se você fala assim, olha, eu vou rezar todos os dias, tal hora, então é tal hora que eu vou rezar. É tal hora que eu vou rezar. Você não precisa ficar pensando todos os dias, que hora que eu vou rezar amanhã? Que hora que eu vou rezar amanhã? A própria regra de vida já vai ter estabelecido isso para você. Quem segue uma regra de vida, otimiza o tempo, sabe o que fazer e quando fazer, lida melhor com imprevistos e supera a inconstância, formando bons hábitos e preenchendo os dias de méritos. Obviamente, né, não é algo rígido. Uma regra de vida não é algo rígido, né? Por quê? Porque a gente pode pensar assim, é rígido, então no sentido de que se eu não conseguir fazer, eu pequei. Não, calma, não é assim. A gente pode ter as suas mudanças ali por conta de inúmeras coisas que podem acontecer durante o nosso dia, né? E pode ter muita coisa, assim. Outra coisa também que a regra de vida nos faz, pessoalmente, na nossa santificação, é a sobrenaturalização das ações. Ou seja, nós não vemos as nossas ações somente por ser ações humanas, mas são ações que Deus está presente, onde Deus está presente. Ações feitas por obediência à regra ganham mérito extra e nos fazem viver para Deus. Ou seja, é como se eu dissesse assim, olha, eu não queria fazer isso, mas porque a minha regra de vida fala, eu vou fazer. Então, por exemplo, a sua penitência que você faz na sexta-feira, ou uma penitência que você faz durante a semana, alguma coisa assim, você entende que aquilo você está fazendo para Deus, para glorificar a Deus e para a sua santificação. Logo, quando você está fazendo isso para a sua santificação, você está dando a Deus o que é de Deus, sendo justo, né, e glorificando a Deus. Então isso torna todas as suas ações sobrenaturais. Você coloca Deus nas suas ações sempre, né? A regra de vida, ela cultiva a disciplina e a força de vontade, substituindo essa desordem e ajudando a alinhar com a vontade de Deus, a alinhar você com a vontade de Deus.
Ela também facilita ter intenções sobrenaturais para cada ação, transformando-as em ação em atos de amor e acumulando méritos, né? Méritos a gente viu lá no início, e a gente pode, você pode olhar depois esse vídeo sobre méritos, se você quiser, né? E também nos ajuda no programa de perfeição também. A regra em si já é um programa de progresso na conformidade com a vontade de Deus, porque ela indica as virtudes a serem praticadas, principalmente aquelas virtudes que não são falhas, né? Que nós não temos uma constância, ou que não temos alguma falha, algum erro, que não conseguimos pôr em prática nas nossas vidas. Nós podemos, então, usar da regra de vida para colocar em prática essas virtudes. Além da santificação pessoal, temos também a utilidade para a santificação do próximo. Então, quem segue a regra de vida também santifica os outros ao harmonizar oração e ação. Então, as pessoas, ao verem a sua oração ao verem as suas ações, elas entendem que aquilo está reto. Você reza, você vive o que reza e reza o que vive, né? As pessoas veem o seu testemunho, e isso é bom porque o testemunho ele arrasta pessoas para uma nova vida. Também dá bons exemplos também. Nós aprendemos a dar bons exemplos. Uma pessoa disciplinada, ela dá bons exemplos. A gente vê vários coaches falando sobre disciplina, né? Vários mestres falando sobre disciplina, e de fato, a Igreja Católica, talvez um dos grandes problemas é não usar essa palavra, né? Ter disciplina na sua vida, e obviamente, né, não é aquela disciplina rígida, né? Não é aquela disciplina rígida, mas é uma disciplina saudável. É uma disciplina que precisa ser saudável, que precisa ser útil também, né? E alcançável também, acessível também. Porque ajuda também a dar bons exemplos para o outro, né? No sentido de que quando você é pontual, quando você, na sua regra de vida, quando você mantém uma regularidade, você inspira os outros fiéis. Porque quando eles veem a coerência entre a vida e as palavras do sacerdote, ou de alguma pessoa que seja, eles são mais motivados para obedecer às leis de Deus. Você vai perceber que um padre que é disciplinado, né, que tem a sua movimentação visível para os outros, e que, no sentido, a sua vida de oração, de regra que ele coloca, que ele se impõe, e ele deixa isso visível, as pessoas, elas se inspiram também. Nossa, o padre fulano, ele caminha todos os dias. O padre fulano, ele reza tal horário, ele sempre tá aqui, não sei o que, ele é pontual, isso, aquilo. Então, você vê, claro, obviamente, né, a gente tem que levar em consideração todas as outras coisas, mas um padre, ele precisa, um leigo também, um líder religioso, um catequista, né, ele precisa ter essa vivência, essa aparência para os outros. Bom, depois de ver a qualidade, aliás, a utilidade, agora vamos ver a qualidade de uma regra de vida. Para ser eficaz na santificação, uma regra de vida, ela deve possuir 3 qualidades. Primeira qualidade, ela deve ser elaborada por um diretor espiritual, com um diretor espiritual. Então, a primeira coisa, ela deve ser elaborada com um diretor espiritual. A segunda coisa, ela deve ser flexível e rígida ao mesmo tempo. Então, ela não pode ser um slime, mas também não pode ser uma barra de ferro. Ela precisa estar entre um e outro ali. Ela não pode ser água, mas também não pode ser pedra. Ela precisa estar no meio ali. Ela precisa ser uma massa de pão. Uma massa de pão, ela é, de certa forma, rígida, né? Mas de certa forma ela é maleável também, e ela pode ser utilizada. O barro, por exemplo, o barro nas mãos do oleiro, a argila nas mãos do oleiro, ela deixa isso bem mais acessível visualmente. E também ela precisa ter uma hierarquia de deveres. Mas vamos lá, vamos falar parte por parte dessa. Primeira coisa, ela deve ser elaborada com um diretor espiritual. Porque o diretor espiritual, ele tem a experiência e discernimento para criar uma regra de vida que seja não só boa em si, mas também adequada
às suas possibilidades, as possibilidades do dirigido e as circunstâncias da vida. Porque é difícil a gente fazer isso sozinho. Então, o diretor espiritual ele já tem algo em mente, algo que ele já vive, algo que ele já viu alguém viver e pode ser útil para aquele que for dirigido também. Seguir uma regra de vida estabelecida por uma autoridade legítima, ou seja, um diretor espiritual, é uma forma de praticar a virtude da obediência, algo impossível se você criar a regra por conta própria. Então, obviamente, você pode criar por conta própria? Pode, mas isso dificulta. Então, procure um diretor espiritual, procure alguém que veja com você, sente com você e fala, olha, isso aqui é plausível, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui é acessível, isso aqui não é acessível, isso aqui é alcançável, isso aqui não é alcançável, e assim por diante. Então, senta com alguém para que ele possa ver isso. Outra coisa também, né, que nós falamos, então, além de ser organizada com um diretor espiritual, ela deve ser flexível e rígida. Nós começamos falando um pouquinho sobre o que é flexível e rígida. Ela deve ser rígida o suficiente, onde ela deve conter os princípios essenciais sobre o tempo e a forma dos exercícios espirituais, os deveres do estado de vida e as virtudes a serem praticadas. Ela serve para firmar a vontade. Então ela deve ser rígida para ter os princípios essenciais, mas também deve ser flexível o suficiente quando deve permitir adaptações a imprevistos da vida real. Isso inclui mudanças de horários e substituições de práticas não essenciais por outras equivalentes, né? Ou, por exemplo, abreviações de exercícios quando a caridade ou um dever indispensável exigir com a intenção de compensar depois. Então, por exemplo, olha, eu não vou conseguir rezar o meu rosário hoje, então eu rezo só o terço, porque alguém está precisando de mim, né? Foi cortado ali alguma coisa, né? Então, meu trabalho foi chamado, ou meu filho está doente, ou minha esposa, alguma coisa assim e tudo mais. Então, a gente tem que ser flexível nesse sentido. E também desapego às formas de oração. Como São João Eudes ensina, o mais importante é estar inteiramente entregue ao Espírito Santo, sem se apegar a uma prática específica para que ele possa agir livremente em você. O Espírito Santo ele não é rígido, ele é maleável, mas ele tem firmeza sobre aquilo que ele nos coloca. Então, ele é firme, nem duro demais, nem rígido demais a ponto de ser quebradiço, nem mole demais a ponto de não fazer diferença, não impor diferença. E por fim, deve haver uma hierarquia dos deveres, né? Quais são as qualidades, né? Então, ser organizado com um diretor espiritual, ser flexível e maleável ao mesmo tempo, ser flexível e rígido, ser flexível e maleável é a mesma coisa, né? Ser flexível e rígido ao mesmo tempo e hierarquia de deveres. A regra deve atribuir a cada obrigação a sua importância correta, ou seja, Deus em primeiro lugar e depois priorizar as orações e santificações. A glória de Deus deve estar em todas as suas ações. Então ela deve estar aparente em todas as suas ações. Não se deve descuidar também da oração ou um meio eficaz de apostolado ou da própria santificação sob o pretexto de ajudar os outros. Então, obviamente, né, eu devo rezar. Quando for necessário ajudar alguém, eu ajudo, mas não deixo de rezar. Hoje eu não consegui rezar porque estava o dia todo ajudando alguém, ou num serviço, alguma coisa. No dia você pode utilizar sua vida toda para rezar, né? Ainda assim é uma oração. Então não esqueça sempre de colocar esse dia em oração. Os dois principais momentos que nós podemos colocar a nossa regra de vida de oração e coisa assim é no fim e no início, no começo e no início, no começo e no fim do dia. Os primeiros e os últimos momentos do dia devem ser dedicados a Deus e à sua alma, né? Como o Salmo diz, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Depois você pode dedicar as suas ações, fazendo as pausas para elevar a mente e o coração. Então, no começo do dia,
No começo do dia você entrega todas as coisas e no final do dia você oferece novamente a Deus todas as coisas. Princípio em necessidade. Em situações urgentes, como atender a alguém que está enfermo, doente, o mais necessário vem primeiro, mesmo que precise adaptar momentaneamente a sua rotina de oração, compensando com pensamentos santos. Então, ou seja, né, numa necessidade extrema, aí sim você abandona as suas orações, não faça as suas orações, mas nesse sentido não há necessidade para isso. Para finalizar, vamos entender como seguir sua regra de vida para santificar-se. Bom, integralmente, ou seja, nós devemos viver a nossa regra de vida integralmente, completamente, com pontualidade. Então, eu devo fazer a minha regra de vida com o meu diretor espiritual e vivê-la integralmente, completamente, pontualmente na minha vida, certo? Então eu devo viver ela, evitar os dois extremos, não ter escrúpulos. Por exemplo, se houver uma razão grave, como um dever de Estado, seu filho doente, alguma coisa assim, né? Caridade ou um imprevisto urgente, sinta-se à vontade para adiar, substituir ou deixar de observar um ponto sem culpa. O importante é o espírito e buscar compensar se possível. Por exemplo, uma comunhão espiritual em vez da sacramental. Eu vou participar da missa todos os dias, esse dia eu não vou conseguir participar da missa. Então, eu faço uma comunhão espiritual. No meu momento de oração, eu lembro da minha última comunhão e adoro a Deus ali, faço a minha ação de graças ali. Não cair na tibieza, não adie ou omita exercícios por falta de mortificação, conversas desnecessárias ou curiosidade. Se não puder fazer da forma usual, encontre outra maneira de cumprir essa obrigação, né? Uma oração afetiva no caminho, ou seja, enquanto você vai caminhando, você vai falando, enquanto você vai indo para o trabalho, você vai conversando com Deus ali. Seja pontual. Então, se você vai rezar a partir das 7 horas, reze a partir das 7 horas, aquele momento que você fez com Deus. Além de ser integralmente, né, você precisa também fazer cristamente, ou seja, de forma cristã. E o que é fazer de forma cristã? É sobrenaturalizar todas as suas ações, é sobrenaturalizar toda a sua obediência à regra de vida, né? Tendo uma pureza de intenção, estimulando a intenção também, antes de cada ação importante, recolher-se brevemente e perguntar: o que minha regra de vida exige agora? Então, o que eu exijo, o que se exige de mim agora? E também viver para Deus, fazer isso como tudo vivendo para Deus, ou seja, estimulando que isso tudo não faz sentido se não for para Deus, não faz sentido se não for para Deus, certo? Então é isso. Então nós vivemos a nossa regra de vida quando nós vivemos a nossa regra de vida, e ao viver a nossa regra de vida a gente precisa vivê-la integralmente e de forma cristã. Né? Ou seja, vendo a minha disciplina humana, mas também entendendo que é para a glória de Deus e que eu devo ver Deus em todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aqui está aparecendo 2 vídeos para você ver. Também é um canal e uma playlist e um vídeo para você assistir e recomendar para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe você.